Bom dia, rapaziada. Tá começando mais um Bom Dia Mercado. Hoje, terça-feira, dia 3 de dezembro. Vamos falar um pouco sobre os jogos de ontem. Tivemos virada no Alemão, tivemos virada na Itália, tivemos a vitória do Vasco lá em São Januário contra o Cruzeiro. Eu vou comentar um pouco de como é que eu trabalhei nesses jogos e separar um pouco de jogos para trabalhar hoje também. Beleza? Vou começar pedindo para você deixar o like aí embaixo. Vocês estão me ajudando demais no crescimento do canal. E se você não é inscrito ainda, se inscreve aí pra gente continuar crescendo, espalhando a palavra aí pelo esse mundão. Valeu? Então vamos lá. Pedi desculpa pela minha voz, estou um pouco gripado ainda lá da viagem. Mas vamos começar falando um pouco aqui sobre o jogo do mais com o Frankfurt. Foi um jogo muito bom para gols. Eu vim para trabalhar gols esse jogo, não vim para trabalhar match odds, mas acabei trabalhando match odds. O Frankfurt fez o primeiro gol e tomou o vermelho. Eu já estava dentro no over à frente do HT aqui quando o Frankfurt fez o gol. Free BT a posição. O juiz até deu mais acréscimo do que deveria no primeiro tempo e aí acabou não saindo. Fiquei freebetado no primeiro tempo no over à frente do HT. Fui para o segundo tempo, tinha comentado no Telegram, idêntico, com o mesmo pensamento. Vou buscar gols se o Frankfurt estiver saindo para o gol e para o jogo, mesmo ganhando, e dando espaço para o mais. Porque lá na Alemanha não tem essa coisa de o time tomar vermelho e recuar. Geralmente eles vão para cima, aproveitam a oportunidade também, principalmente quando o mais empatou. Né? Então eu vou falar primeiro dos gols. Quando a gente tem uma expulsão no jogo, é muito comum a gente ter o mercado super valorizado. Né? O que acontece? Geralmente eu entro no over à frente acima de 3,40 aos 60 minutos. Quando eu vejo que o jogo está interessante. Num jogo de expulsão, essa odd vai estar 2,50, 2,80 no máximo. Né, nesse mesmo tempo. Então eu tenho que esperar um pouco mais ou desistir, abortar da missão. Acabei esperando um pouco mais. Não peguei esse gol aos 50 minutos, porque a odd estava muito baixa. Fui pegar o gol dos 69, que eu já estava dentro, free BT, a posição acabou não saindo. No match odds eu peguei um back mais, quando ele estava perdendo de 1 a 0. Depois do empate, free BT a posição, uma ótima free bet ali. Essas são as situações que eu faço free bet. Tem gente que me pergunta, né? Eu não gosto de fazer free bet quando eu estou, por exemplo, back a 2, o time marca um gol, ela vai a 1,40. Tá? Ou ela vai a 1,35. Eu não gosto desse tipo de coisa. Eu gosto de fazer free bet quando eu pego, por exemplo, um back a 5 e ela vem para 1,80, 1,50. Nesse caso aqui veio mais baixo porque o mais marcou 50, ainda tinha mais 40 minutos de jogo para poder marcar o segundo gol. Então a odd desceu muito, free betei. Mandei o print para vocês lá no Telegram. Se você não me acompanha no Telegram, tá aqui o link aqui embaixo. E aí consegui pegar essa virada do mais em free bet. Quando ele marcou o segundo gol, eu encerrei a posição. E no final do jogo eu estava lá para pegar o empate do Frankfurt, que quase veio. O final do jogo foi muito bom. Eu estava free betado no over à frente e estava lei ou mais, né, caso o Frankfurt fizesse o gol. E foi uma situação muito boa, muito bonita até de se ver no final, porque foram vários contra-ataques seguidos sem meio campo nenhum. O time inteiro ia para cima em bloco, perdia a bola, tomava um contra-ataque em bloco, era uma coisa de louco, mas acabou não saindo esse gol do Frankfurt e nem o terceiro gol do mais. Foi um excelente jogo. Cagliari e Sampdoria. Esse jogo aqui eu não tive confiança para trabalhar quase em momento nenhum o back ao Cagliari, eu precisava ver um pouco mais. A Samp jogou bem, aproveitou muito bem as oportunidades. Eu vou falar mais ou menos como é que eu trabalhei esse jogo. A Samp marcou o primeiro gol, marcou o segundo gol. A partir daqui eu já comecei a trabalhar lei a Samp, tá? Tentando buscar uma recuperação do Cagliari. Depois, o Nainggolan fez o gol. No 2 a 1 eu não fiz nada, não fechei a situação. Tá? Eu mantive as mesmas entradas, estava esperando um empate. O terceiro gol da Samp veio. Então, quando o terceiro gol veio, a minha posição voltou a ser igual a do 2 a 0. Né? Eu iria entrar do mesmo jeito, então eu já mantive dentro da posição, não tinha fechado. Quando o Cagliari empatou aqui aos 74, 76, aí sim. Né? Logicamente, eu tinha entrado a 18 no Cagliari, tinha entrado a lei a 1,20, 1,08 na Sampdoria. Nesse momento eu resolvi encerrar a posição. Eu já tinha um baita possível lucro no Cagliari e tinha um lucro atual muito bom também. Então eu decidi encerrar aquele lucro atual, botar no bolso e esperar uma odd mais alta lá na frente para pegar alguma situação. Aí sim, quando passou os 80 e poucos minutos, quando eu comecei a ver a odd do Cagliari acima de 8, da Sampdoria às vezes a 20, aí eu comecei a jogar moeda, a distribuir moeda. Tem gente que me pergunta por que eu não faço ler o empate, porque eu sempre consigo pegar uma odd mais alta no match odds. Né? Quando a Sampdoria está no ataque, eu consigo pegar uma odd do Cagliari mais alta.
e vice-versa, tá? E aí, o Cagliari, não merecidamente, na minha opinião, o Cagliari, por mais que esteja fazendo um ótimo campeonato, não jogou para tanto, não foi um jogo muito bom do Cagliari. Foi até um jogo surpreendente da Samp, mas fez um golaço aqui no final, um cruzamento na área, um gol do Serri, uma cabeçada que parecia um tiro e virou o jogo. Foi sensacional. Esse jogo aqui foi muito bom, pagou muito bem, me deu uma stake inteira e foi muito, muito, muito interessante. E para falar, no final, eu acabei fazendo uma live de supetão, né? Eu acabei arrumando um tempo para fazer essa live logo em cima da hora. E foi um jogo horroroso de se fazer. Eu vim para esse jogo com a vontade de trabalhar em gols. Até tinha comentado com vocês que o 2,5 aqui seria uma ótima entrada. Eu não fiz pré-live, esperei o jogo começar. Fui para o jogo com a intenção de fazer um over 1,5 HT. Abri a posição, quando eu abri o mercado, eu não consegui entrar, já tinha sido o gol do Vasco. O Guarim fez um golaço de fora da área. Dali para frente, o cenário do jogo dizia que o Cruzeiro tinha que ir para cima, né? Então, em todas as minhas entradas, eu entrei no limite do HT, né? Que era, no caso ali, continuou sendo 1,5, só que ele passou esse limite. Tinha 30 minutos de jogo, já estava pagando 2. Achei boa entrada, não bateu paciência. E no segundo tempo também entrei no over à frente. Por quê? Necessidade exclusiva do Cruzeiro. Esse jogo é um jogo chave, né? Porque o Cruzeiro, os próximos confrontos do Cruzeiro seriam o Grêmio fora e Palmeiras em casa. O Grêmio, que já está solto, que provavelmente não vai contribuir com o Cruzeiro, e o Palmeiras, que acabou de trocar de técnico, está numa pressão danada, né? Não vai querer terminar um ano ruim. E tem que torcer contra o Ceará. Então, nesse caso, o Cruzeiro tinha que ir para cima. Só que o Cruzeiro não tinha de onde tirar. Quando o Cruzeiro não tinha de onde tirar, o que eu imaginei? O Cruzeiro vai subir totalmente desregulado, totalmente desorganizado e vai dar espaço. E foi o que aconteceu. O Vasco teve muito espaço de contra-ataque. O Cruzeiro perdeu gol na cara. O Vasco perdeu gol na cara. Mas eu mantive a minha entrada, paciência. Eu vim para esse jogo com viés de trabalhar gols. Por mais que aqui na estatística a gente não vê tanto, você vê, foi um chute certo do Cruzeiro e um chute certo do Vasco. Mas foi uma correria tremenda. Esses escanteios do Cruzeiro são totalmente enganosos. Porque o Cruzeiro não conseguiu ganhar uma bola no alto. Mas foi uma correria muito grande. Né? Muito erro de passe. Muita chance concedida para o adversário a partir de erro. E é desse tipo de jogo que eu gosto para trabalhar gols. Porque logicamente eu não vou ter uma cotação tão justa, vou ter uma cotação desregulada, né? E as estatísticas vão dizer que o jogo tem menos chance de gols, mas eu sabia que a necessidade e a correria do Cruzeiro poderia ter dado sim alguma situação. Imagina se o Vasco fizesse 2-0 no Cruzeiro, o que o Cruzeiro não ia ter que fazer, né? O Cruzeiro não conseguiu tirar de nada, trocou o garoto lá depois para botar o Fred. Cara, sério, com esse futebol do Cruzeiro aqui que eu vi ontem, eu não consigo ver o Cruzeiro ganhando do Grêmio, eu não consigo ver o Cruzeiro ganhando do Palmeiras. E o Cruzeiro precisa desses dois resultados, né? Se a gente for olhar a classificação, o Cruzeiro pega... o Cruzeiro tem que torcer. Olha a situação do Cruzeiro. O Cruzeiro tem 7 vitórias, o Ceará tem 10. Tá? Isso implica na seguinte questão. Se o Cruzeiro ganhar do Grêmio, ele ainda assim tem que torcer para o segundo jogo do Ceará não ser bom. Por quê? O Cruzeiro ganhando o Grêmio iria a 39. Né? Se o Ceará empatar, se o Cruzeiro ganhar um jogo e perder o outro, seria o cenário normal, né? Perde para o Grêmio, ganha do Palmeiras. 39 pontos. Né? Só que se o Ceará perder um e empatar outro, o Ceará já não cai. Por quê? Porque o Cruzeiro tem um número de vitórias menor do que o do Ceará. Então, para o Cruzeiro, é uma situação muito ruim. A situação linda para o Cruzeiro seria 2 derrotas do Ceará. O Ceará joga com o Corinthians em casa, que eu acho que dá para pelo menos empatar, e joga com o Botafogo fora, que dá para pelo menos empatar. Se o Ceará ganhar pelo menos um jogo, a situação do Cruzeiro já fica muito, muito, muito difícil. Muito difícil mesmo. Né? Obrigaria o Cruzeiro a ganhar os 2. Então, aqui o que a gente viu ontem, o que todo mundo, o Brasil inteiro viu ontem, é um time que está prestes a cair, que está pronto para cair. Eu acho que nem um milagre salvaria o Cruzeiro. Posso estar falando besteira aqui, mas teve uma época que o Fluminense escapou, eu não lembro o ano, se você lembrar você comenta aqui embaixo, que o Fred jogou demais
jogou demais, ele tirou o Fluminense do fundo do poço. Só que o Fluminense já vinha jogando bem algumas rodadas. O Fluminense estava lá na Bacia das Almas, tipo igual a Chapecoense. E o Fluminense vinha jogando bem, vinha mostrando força e acabou saindo. Ou seja, o time tava com aquela gana de fazer. O Cruzeiro, cara, ele vem. A última vitória do Cruzeiro foi contra o Botafogo. O Cruzeiro vem de 1, 2, 3, 4 empates e 3 derrotas. Não tem de onde tirar o ânimo. Thiago Neves afastado, estava embalado esses dias à tarde. A situação do Cruzeiro tá lamentável, uma pena um gigante desse tá passando por isso. E a gente vê que a grande maioria das vezes, quando um time ele tá para ser rebaixado, tem muito a ver com planejamento, com financeiro, com organização, né? Não é só jogador, é também a diretoria. E o Cruzeiro está pagando o pato hoje de uma diretoria incompetente. A gente vê isso, por mais que algumas pessoas gostem, não tem como defender. A gente vinha falando antigamente do Cruzeiro, comentando, olha, vocês querem o Cruzeiro jogando desse jeito, né? Porque muita gente falava assim, não, o Cruzeiro não perde, o Cruzeiro não perde. Mas não jogava bem, não tinha de onde tirar, né? Uma hora ia dar merda. E acabou culminando nessa crise horrível do Cruzeiro. É uma pena. Bom, dia de hoje, dia 4, dia 3, eu separei o City fora de casa para jogar contra o Burnley. Se eu conseguir stream, logicamente. O City é o terceiro colocado, perdeu a posição para o Leicester, que tem jogado muito bem. Diferente daquele título do Leicester de anos anteriores, o Leicester hoje joga com a bola, propõe jogo. O Brendan Rodgers mudou muito o jeito de jogar do Leicester. Vai pegar um Burnley aqui na 10ª colocação, fora de casa. Se o City quiser continuar na briga e não deixar o Liverpool abrir muito mais do que já tem, tem que ganhar esse jogo. Mas a odd está muito baixa, vamos ver o que eu consigo fazer aqui nos handicaps ou até pegar uma necessidade do City no final, tá? No francês separei três. Primeiro, o Angers contra o Marseille. O Marseille vem em segundo colocado, jogando bem, colado ali no PSG. Confronto direto aqui. Logicamente, estão traçando o Marseille como favorito, mas por ser terceiro colocado, não sei se vai ser um jogo tão fácil. Eu vou para esse jogo com a ideia de trabalhar gols. Tá? Eu gosto de trabalhar gols no francês. Não sou muito chegado a match odds aqui, a não ser no back é o favorito, quando eu costumo ter essa oportunidade. Bordeaux e Nimes, aqui pode ser interessante um back é o favorito. O Nimes está horroroso, né? Fora de casa, o Nimes quase que é o último, não ganhou nenhuma partida. E o Bordeaux em casa também, apesar de não ser aquela coisa linda, tem uma odd boa para mim de 2. Vou com a intenção de trabalhar back o Bordeaux, não necessariamente eu vou fazer por conta da leitura, mas vou com esse pensamento, beleza? E no fim, mais um jogo para gols aqui, Lyon e Lille, né? Nas últimas temporadas o Lille muito bem lá em cima, até conseguiu vaga na Champions, mas não vai conseguir se classificar. E o Lyon vem de uma baita de uma recuperação. Eu lembro que há uns 5 programas atrás, quando eu ainda não tinha viajado ainda, o Lyon estava aqui, ó, acho que 16º. E eu falei, ó, vou acompanhar o Lyon que eu quero fazer a recuperação do Lyon, né? E o Lyon agora passou a jogar muito bem. Olha só como é que estava o Lyon, ó. Derrota, empate, empate, derrota, empate, empate, empate. Ganhou do Leipzig aqui, ó, fora de casa. E aí depois começou a se recuperar, 2 vitórias, aí uma vitória na Champions, perdeu aqui para o Marseille, mas ganhou do Nice, ganhou do Strasbourg na última rodada, então o Lyon vem se recuperando muito bem e eu vou trabalhar provavelmente gols nesse jogo. Beleza, pessoal? Então fica esses 4 jogos aqui, tem Copa Itália, tem Ligue 2 na França, mas esse dia de hoje eu provavelmente vou ficar por aqui. Fechou? Então, deixo aqui um grande abraço para vocês. Lembrança de gestão de banca, de atenção, de comprometimento com o trabalho de vocês, né? Porque isso aqui não é brincadeira. Assim como eu não venho de manhã aqui gravar um vídeo na brincadeira com vocês, eu espero que vocês não estejam levando na sacanagem essa profissão, porque a nossa profissão é séria, né? Principalmente para quem quer levar a sério. E é isso, um bom trabalho a todos, um bom dia, até amanhã a gente se fala. Um abraço, tchau.